E por que a gente tem que se preocupar com uma silagem de qualidade? Porque ela representa normalmente, dentro de uma propriedade, 70% do teu custo. Ou seja, ela vai dizer para você o lucro ou prejuízo numa proporção de 70%. É a maior parte do teu custo. É alimentar o animal. Então, para nós chegar numa silagem de qualidade, nós temos que pensar no primeiro parâmetro, que é matéria seca. A umidade que eu tenho na hora de fazer essa silagem. A umidade vai determinar se, por exemplo, um capim chamado capiaçu, muito famoso no momento, vai apodrecer no teu silo, no teu saco, não importa o método que você vai fazer. Aqui nós estamos falando de qualidade em geral. Vai determinar se ele vai apodrecer ou não. Não é inoculante, não é a forma que você vai fazer, a umidade. Quando eu faço a silagem do capim, eu tenho que ter de matéria seca, ou seja, tirando a água, pelo menos 24% de matéria seca. Isso é o mínimo. Se eu não tenho os 24%, ele vai caminhar para onde? Ele vai caminhar para degradação, ele vai apodrecer, ele vai feder, né? A silagem está fedida. Está fedida porque o processo não esteve certo. E ela vai feder por dois motivos. Quando você pegou a silagem na mão e você lavou, não sai, é porque está ácida demais. Esse ácido penetrou na tua pele e esse cheiro forte significa que ela não está no jeito que deveria estar. Nós temos que ter, sim, o teste de matéria seca. Aqui no canal você encontra, é feito com uma micro-ondas, é feito com fritadeira. Não importa o método que você vai usar, mas tem que ter o teste de matéria seca. O mais fácil que tem é você apertar, como eu já falei em vídeos, aperta, não pode molhar a tua mão, só pode umedecer, como está agora aqui. Lembrando que a silagem sacada tem uma umidade maior porque ela não perde umidade. Então aqui ela está na umidade que ela foi feita. Enquanto que você vai fazer esse teste agora numa silagem fermentada, numa silagem de trincheira, numa silagem de superfície, ela vai estar bem mais seca, porque ela enxugou, porque a água desceu para o solo. O segundo fator que nós temos de muita importância é o corte. É a forma como você está cortando a tua silagem. Ela pode ter pedaços grandes porque o animal precisa ruminar. Então ele precisa ter pedaços maiores, mas no geral ela tem que ter esse aspecto. Tamanhos maiores vão ter o tamanho da moeda de R$1. Esses são pedaços grandes. No geral, ela é bem cortada. Quando nós falamos de uma silagem de milho, é importante que o milho esteja rompido. A casca dele tem que ter sido rompida. Quando o milho ele está inteiro, que ele não rompeu a casca, né, e vai acontecer alguns, né, que vão estar assim, esse milho, pelo rumo do animal, ele não consegue destruir a casca. Automaticamente esse milho ele acaba sendo perdido, então ele sempre precisa ser esmagado. Veja que ele está esmagadinho. Então você vai ver que a maioria dos grãos de milho eles foram mastigados pela máquina. Isso é importante na regulagem da tua ensiladeira. Esse fator do corte, eu julgo ele hoje o mais importante porque é onde as pessoas mais erram. Porque ele vai conduzir a um terceiro fator da errado, que é a compactação. Quando eu tenho um silo que eu preciso compactar, que ele é de superfície, que ele é de trincheira, a compactação vai fazer a grande diferença. Por quê? Quando eu compacto, o oxigênio não consegue entrar. Então, quanto mais eu compactar dentro de uma silagem de superfície, menos oxigênio consegue penetrar aqui nesse bolo. Por quê? Porque não é um ambiente controlado. Eu tenho a silagem, moí ela e agora eu vou botar ela aqui no ambiente aberto. Isso numa silagem de trincheira. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso acomodar, eu preciso compactar bem e vedar bem. Então a vedação é um segredo muito importante, porque a vedação do saco é o segredo que faz com que a silagem do saco fique perfeita e não haja perdas. Então quando a silagem do saco fica perfeita e não há perdas, eu tenho que entender o porquê isso acontece lá no saco. Por que o saco funciona de um jeito e lá no chão sempre é diferente? Porque o saco eu tenho um ambiente que eu fechei aqui, eu controlei a entrada de ar, não entra mais ar. Se ele não furar, se não tiver problemas de mal vedado aqui no lacre, do jeito que você fechar, com amarra, né? Tem gente que bota elástico, né? Borracha, tem gente que bota a fitilho, que chama, né? Então, a gente usa o lacre, né? A gente ensina com o lacre. Estando bem apertado, tendo um lacre de segurança, você não vai ter entrada de ar e nem saída dos gases que vão se formar aqui dentro. Isso vai garantir uma silagem de qualidade. Quando isso está no chão, eu preciso fazer essa contenção. Eu preciso fazer o quê? Vedar bem aqui na lateral. Imaginamos que esse é o silo, tem que vedar bem na lateral. Eu tenho que colocar peso aqui em cima para que o vento não fique fazendo isso aqui. Ele vai ficar balançando a minha lona e vai deixar ar aqui em cima. E esse ar que está aqui em cima, depois que ele se tornou um gás, ele não pode sair, porque o gás é que mantém. Isso aqui é uma conserva, é como se fosse uma conserva de pepino, uma conserva de doce. Você abriu, pegou ar, ela começa de novo a fermentar, ela vai esquentar, vai fermentar de novo. Então esse é um segredo muito importante, a vedação do teu silo. E o inoculante? Precisa de inoculante? Depende. Se você vai fazer uma silagem de milho, normalmente
nós não usamos inoculante. Não há uma necessidade. E o que vai fazer a diferença o inoculante se eu botar no milho? Vai fazer diferença quando você abre, o silo se preserva mais sem oxidar. Então ele faz diferença. Mas uma silagem de capim, que não tem grão. Eu sempre ensino vocês a usarem um tipo de grão ali ou inoculante. Mas você podendo, você querendo ter uma segurança maior, use inoculante. Use inoculante em todo o capim, em toda silagem que ela não possui grãos. Mesmo que você invista em botando um farelo de milho, botando um farelo de soja numa silagem de capim, use inoculante. E qual inoculante você vai usar? Use um inoculante específico para aquele capim. Cada coisa tem o seu inoculante. Cana-de-açúcar tem um inoculante específico. Se você usar outro, não vai ter o mesmo resultado. O tempo é outra coisa importante. Você precisa de 30 dias no mínimo para a tua silagem fermentar. Isso você tem que esperar. Você sabia que ela precisa de 30 dias para poder servir ao teu gado? Conta para mim aqui nos comentários. E quanto dura? Se for ensacado e o saco não apodrecer, 4, 5 anos, já comprovado. E se for no chão? Depende da tua vedação.